Olá, seja bem-vindo à Diversidade, os vários olhares da psicologia sobre temas importantes da sociedade. Hoje vamos falar sobre um assunto que esquenta muita cabeça por aí, o trânsito. Fonte de estresse que tira muita gente do eixo, transformando até quem nem se conhece em inimigos raivosos. A verdade é que do jeito que as coisas estão, não dá para continuar. Por isso, a proposta mais do que urgente de democratização do trânsito. Pensar o deslocamento humano sobre outro ponto de vista que não do automóvel. Pensar a cidade como uma grande casa e não como uma garagem, dando privilégio ao homem e não às máquinas. Diversidade está no ar. Acompanhe no Diversidade de hoje. Ana Paula Jardim fala sobre a democratização do trânsito, o trabalho do psicólogo Matheus Fernandes sobre a difícil vida dos motoboys, as dicas de Odair Furtado para ir além no assunto. No CETET, o trabalho de psicólogos e pedagogos para transformar pedestres e motoristas em aliados. E na entrevista, a psicóloga Marilene Proença recebe Ailton Brasiliense. Responda rápido, o que fazer com o trânsito dessa cidade? Muita gente é irresponsável, sem pensar nos próximos. Olha, da situação que tá, não tem jeito nenhum. A mulher sai com um carro, o marido sai com outro. Se tivesse um ônibus bom, o metrô funcionasse bem. A solução pode ser penalidade mais rígida. Se elas vão num lugar perto, elas não irem de carro, irem a pé. Todo mundo compra carro, hoje o carro tá mais fácil pra comprar do que tudo. E é muita gente, pessoa despreparada pra estar no trânsito aí que tá rodando. A facilidade que o governo deu pra qualquer um hoje ter um automóvel, isso também já complica um pouco. A culpa é de quem? As autoridades. A culpa vai de cada um, porque assim como tem gente que fala que é politicamente correta no trânsito, mas na verdade não respeita o pedestre. A culpa é sua? Sim, porque você vê uma coisa, eu vou trabalhar eu só no carro. Poderia dar uma carona para alguém já facilitar. De nós mesmo, que não lutamos pelos nossos direitos. Se nós cobrássemos dos prefeitos, senadores... Tudo realmente tem uma parcela de culpa dos governantes, né? Porque na mão deles está a solução de tudo, de como planejar um trânsito melhor. Ter culpa tem, mas acho que é mais da sociedade mesmo. A culpa é do governo que não estabiliza mais o sistema de transporte e também não dá apoio para os motoristas largarem o carro em casa. Do povo que vota errado. A culpa é só do político pelo trânsito? É sim. Não, a culpa é dos motoristas também. Não há quem não sofra com o trânsito das grandes cidades. Mas será que não está na hora de olhar para esse problema de outra maneira? Democratização do trânsito. Quem fala sobre isso é a psicóloga Ana Paula Jardim. Ana Paula é psicóloga com aprimoramento em psicologia do trânsito. É membro das comissões de ética e de orientação e fiscalização do Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região. Democratização do trânsito, né? Como que esse movimento surgiu, né? É um movimento nacional para a democratização do trânsito. Ele surgiu a partir da união de algumas entidades que trabalham com a questão do trânsito, né? A primeira reunião que nós tivemos foi em abril. E o contexto para que esse grupo se reunisse foi, entre outras coisas, né, a falta de política pública no nosso país pelo Sistema Nacional de Trânsito relacionada ao trânsito e à mobilidade humana. Acho que é importante que hoje todos nós pensemos que somos responsáveis por este trânsito que aí está, né? Nós não temos políticas que pensem a questão do cidadão, né? Afinal de contas, o trânsito seguro é uma questão que inclusive está no Código Brasileiro de Trânsito, né? No artigo 2º, inciso 2º, como um direito do cidadão, como nós temos todos os outros direitos, que é o direito à educação, o direito à saúde, e a questão do trânsito também é um direito da população brasileira. Nós precisamos que a política pensada de educação contemple a questão do trânsito, da mobilidade, desde lá da criança, jovem, enfim, até o idoso, no sentido de serem participantes desse processo, de compreenderem esse processo como cidadãos brasileiros. Então nós temos, entre outras coisas aí, do movimento nacional de trânsito, a necessidade de que o Sistema Nacional de Trânsito pense políticas de trânsito
em mobilidade humana, né, de uma forma diferenciada, porque até hoje é privilegiado a questão do veículo, a questão das vias terrestres, enfim. E aí a população, o direito da população, a forma como a população vai se deslocar, a maneira como ela quer se deslocar, isso não é pensado, isso não é problematizado, né? Nós temos, né, o movimento criou aí um documento, ele tem os princípios norteadores, né? Alguns deles aqui eu citei, então nós propomos algumas questões também, e esse documento ele está disponível. Eu acho que seria importantíssimo a possibilidade que vocês pudessem acessar. Ele está na página do POL, que é o www.pol.org.br, abrindo a página do Conselho Federal de Psicologia, há um linkzinho, e aí é só clicar nesse link que você tem acesso aos princípios norteadores do movimento nacional, que a gente pretende que seja um movimento não só nacional, mas um movimento que ocorra em todos os estados do Brasil, né? E você poderá estar se apropriando desses princípios norteadores, você poderá estar se apropriando dos princípios desse movimento, e gostaríamos que você pudesse estar participando conosco, pudesse estar se inscrevendo, pudesse estar fazendo parte desse movimento. Quer dizer, o movimento é aberto, não é um movimento fechado, né? Ele justamente tem essa característica de se pretender ser aberto à população e às instituições ou entidades relacionadas ao trânsito que queiram participar. A violência do trânsito faz com que muitos motoristas elejam classes de inimigos e sobram reações iradas contra os motoristas de ônibus, os de táxi e principalmente os motoboys. Enquanto os outros motoristas despejam suas reclamações sobre esses trabalhadores do asfalto, as empresas que os contratam despejam serviços para serem cumpridos em prazos inconcebíveis. Isso sem falar em vários outros desrespeitos trabalhistas. Uma vida difícil sobre a qual o psicólogo Matheus Fernandes deitou seu olhar. A cidade de São Paulo possui cerca de 200 mil motoboys. O número é incerto porque muitos ainda trabalham de forma irregular. Agora, o que todo mundo já sabe é que os paulistanos não vivem mais sem esse tipo de serviço. Mesmo assim, a disputa entre motoboys e demais motoristas pelas ruas da cidade continua cada vez mais acirrada. A sociedade ela tem um reconhecimento utilitário da categoria. Ela reconhece o valor de uso do motoboy. Ela quer que ele entregue as coisas no prazo e com a maior rapidez possível. Só que a hora que esse profissional está no trânsito, ele precisa estar no trânsito para fazer isso. E esses consumidores, digamos assim, ou essas pessoas que utilizam o trabalho do motoboy, eles também vão ao trânsito. E quando eles estão no trânsito, eles querem que o motoboy ande devagar, que o motoboy não passe o corredor, que o motoboy não se estresse, não se irrite. Então, ela não reconhece esse profissional na hora que ele está trabalhando. Quando eles dividem o trânsito, mas reconhece o valor utilitário da categoria. Foi percebendo essa situação que o psicólogo Matheus Fernandes resolveu pesquisar o universo dos motoboys no doutorado que está fazendo na USP. Muita conversa e convivência são formas de entrar em contato com essa realidade. Eu busco uma convivência, né? Essa é a ideia, é uma metodologia etnográfica, né? Que me pede uma convivência com esse grupo, e é isso mesmo que eu queria, né? Poder conviver com esses trabalhadores. E a partir dessa convivência, eu estruturo um diário de campo, né? Eu sempre volto para casa depois dos encontros, e esses encontros não necessariamente estão aqui só de sábado, né? Às vezes a gente se encontra na rua, às vezes as pessoas me procuram, me ligam, né? As pessoas do grupo, e aí eu relato tudo isso no diário de campo. E esse diário de campo vai servir depois para estar escrevendo a dissertação. Foi buscando autonomia e reconhecimento que alguns motoboys resolveram partir para a formação de uma associação. O primeiro passo foi o site Canal Motoboy, onde os motoqueiros enviam fotos do celular para a internet, mostrando um pouco da profissão e de suas vidas. O que é fundamento do projeto são as reuniões semanais. Então, eu acho que isso tem dado grandes resultados. Os profissionais eles estão crescendo, entendeu? E à medida que passa, cada vez mais a gente vai vendo que nós estamos no caminho certo
e que nós encontramos um princípio de organização na categoria. Isso é visto como aquela coisa ruim, motoboy é um problema, não tem solução, tem que acabar, mas ao mesmo tempo não pode acabar, porque quem vai fazer esse serviço? Então a gente está no meio do impasse. Então enquanto a gente não tiver uma regulamentação, uma organização, a gente vai ser mal visto e mal representado. Uma aprendizagem política, né? Criar um espaço público, criar um espaço de palavra, se expor dentro desse espaço, né? E aceitar também, aprender a conviver com o diferente. Né? Aqui, e obviamente aprendendo aqui, isso tem reflexos lá no trânsito, tem reflexos na maneira como eles trabalham. Então eu acho isso muito interessante, acho extremamente enriquecedor, mas também não acho que é a solução final. Acho que é uma possibilidade que leva a pensar e a repensar novas possibilidades para a categoria. Imaginação e cidadania também têm o poder de melhorar a relação de motoristas e pedestres no trânsito caótico de São Paulo. É o que a equipe de psicólogos e pedagogos faz no CETET, o Centro de Treinamento e Educação de Trânsito da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego. Diversidade foi lá conferir este outro lado da CET que muitos paulistanos desconhecem. O CETET, Centro de Treinamento e Educação de Trânsito, existe há 17 anos. O objetivo é, através da educação, formar motoristas e pedestres conscientes de seus direitos e deveres no trânsito. O que a gente faz? Elaboração de atividades que trabalham a cidadania no trânsito. Então a gente tenta fazer o quê? Facilitar que as pessoas entendam que o trânsito não é uma entidade separada dele, que essa pessoa faz parte do trânsito e que está na mão dela, né, mudar ou não o que ela sente quando ela está no trânsito. Os cursos são gratuitos e direcionados para todas as idades. A psicóloga Andréia Nunes Silva está no CETET desde 91. Começou trabalhando com crianças e adolescentes e agora cuida da educação para adultos. Nós tentamos colocar para as crianças que é importantíssimo o jeito como ela vai se portar no trânsito, para que o trânsito possa ser melhor ou pior para ela mesma, né? A gente, com o adolescente, o trabalho é de conscientizar a respeito da responsabilidade que ele, pedestre, tem e que o motorista tem também em relação a ele, né? Agora, com o adulto é um pouco mais difícil, porque nós recebemos aqui no CETET adultos que já são habilitados há 15, 20 anos, que têm comportamentos que muitas vezes não são tão adequados, né? E aí o nosso trabalho é no sentido de sensibilizar essa pessoa em relação à importância que ele mude o seu comportamento. Né? Então, muita gente que é habilitada há muito tempo, há mais de 20 anos às vezes, ele não conhece sinalização. Então, nem todo mundo sabe todas as regras de circulação. E saber as regras de circulação e respeitá-las é extremamente importante para um bom andamento, né, do trânsito. Para crianças e adolescentes, o bom mesmo é aprender brincando. São usados recursos pedagógicos que estimulam o interesse e a curiosidade, como gincanas, jogos, passeios em minicarros e até videogame. É igual tipo videogame, mas é igual os anos 70, aqueles que só tem um negocinho assim, vai apertando pra lá, e você quiser virar na rua, é só você pegar e virar assim. Eu acho legal, incentiva mais as crianças a respeitar o tráfego. Para Andréia, trabalhar a cidadania e a educação no trânsito é fundamental para a melhoria do tráfego na cidade. Fiscalização e obras são importantes, mas motoristas e pedestres também têm um papel importante nessa história. Porque o trânsito ele apresenta vários problemas, aqui em São Paulo por causa do excesso de veículos, atrapalha a fluidez. Agora, essa parte é trabalhada pelos engenheiros e pela fiscalização, né? Agora, a parte que atrapalha a fluidez, que é causada por um problema de comportamento, de atitude das pessoas, essa o engenheiro e o fiscal de trânsito não trabalham. Então quem tem que trabalhar somos nós, os educadores, os psicólogos, os pedagogos, né? Mais do que respeitar as leis, a principal lição aprendida aqui é se relacionar com o outro, com o diferente, e perceber que em sociedade somos todos sujeitos. Nossos atos podem muito, podem até contribuir para piorar ou melhorar o trânsito na cidade em que vivemos.
É muito comum a gente colocar a culpa no outro. Ah, o trânsito está ruim por causa daquele cara ali, né? Aquele motorista que não respeita, ou porque o pedestre é folgado e atravessa fora da faixa. É difícil para as pessoas entenderem e para elas perceberem que o trânsito fica ruim por causa da nossa própria atitude, né? Amigos, o programa de hoje está falando sobre trânsito. É uma coisa que todo mundo entende, mas também ao mesmo tempo uma coisa muito complicada, né? Um dia essa cidade vai parar. Por isso é preciso pensar nas condições da circulação humana, na mobilidade humana. Pensar em mobilidade humana é pensar em como nós utilizamos o transporte, como utilizamos o transporte público, como utilizamos o transporte pessoal, como que a gente se locomove nesta cidade. Ivan Illich e Jean Robert têm um ótimo texto discutindo exatamente aí os limites aí do uso do automóvel, do uso do transporte pessoal. Vale a pena dar uma conferida. Se chama Autostop, está publicado em espanhol e encontra-se facilmente na internet. Você também pode ver um filme chamado Weekend, a Francesa, do Godard, excelente filme, trata também dessa questão de uma maneira, que eu diria assim, um pouco mais profunda, com a genialidade do Godard. Você encontra aí nas boas locadoras. Crash, um filme que é muito legal, muito curioso, vai tratar aí dos acidentes, de um grupo aficionado por acidentes. Confiro porque ele é uma metáfora sobre o que é a circulação humana através desses mecanismos. E o filme Um Dia de Fúria também é um bom filme para se pensar a questão aí do trânsito. Não trata somente do trânsito, mas toda a loucura lá do personagem começa num dia de trânsito infernal. Tudo isso nos leva a pensar o que é um tema importante numa discussão como o episódio de hoje, que está falando sobre democratização do trânsito. Um dos criadores do CETET é o engenheiro Ailton Brasiliense, um dos maiores especialistas do país quando se fala em trânsito e deslocamento de massas. E é ele o entrevistado de hoje da psicóloga Marilene Proença. Ailton foi presidente do Conselho Nacional de Trânsito e da CET de São Paulo. Atualmente é gerente de planejamento de transporte da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Ailton, a partir dessa tua vasta experiência, trabalhando com a questão do trânsito, planejando e pensando, né, e estudando e conhecendo cada vez mais essa dinâmica, né, que a gente está chamando de trânsito, de circulação humana, o que você identifica hoje como as principais questões, os principais problemas que nós, como sociedade, ainda precisamos enfrentar? À primeira vista, a avaliação que a gente pode fazer é de que há ou não houve uma devida capacitação das pessoas, tanto pedestres, quanto principalmente condutores, quanto ao fato do que significa dirigir. O que é vendido é que, para dirigir, basta que você saiba exatamente o que é breque, o que é acelerador, o que é embreagem, quando é que você troca a marcha, se você vai virar para a direita, que você vira, etc. Isso aí é comparável a um operador de máquina. Se você imaginasse uma máquina estática numa fábrica e o cidadão soubesse essas coisas elementares, ele evidentemente iria produzir um certo conjunto de produtos. Dirigir é muito mais do que isso. Dirigir não é apenas colocar um veículo em movimento. Não é apenas ter alguma capacitação de colocá-lo em movimento com razoável segurança. Há um aspecto anterior a tudo isso, que é a formação da pessoa, a questão da cidadania. Se jogou em cima do automóvel, isso é uma questão básica do século XX, um valor adicional da pessoa pelo fato dela ou possuir um carro e dirigir, ou de pelo menos ela dirigir. Eu creio que ela mesma se dá um valor adicional antes e depois do que ela está habilitada. E ela leva isso equivalente a antes ou depois ela está, por exemplo, com um diploma do primário, do ginásio, do curso superior, coisa que o vale. Ou seja, ela se acha que ela pode ser distinguida em relação à sociedade em que ela está envolvida.
Então, nesse momento, ela, a partir daí, ela entende que ela tem alguns direitos adicionais em relação àqueles que estavam na condição anterior dela. Então, é uma relação complicada, que não está perfeitamente ajustada na nossa cabeça. O que é dirigir? Dirigir não é só pôr um carro em movimento. Dirigir é saber respeitar as relações humanas, as relações de cidadania. E essa construção é um problema que, evidentemente, é nosso, enquanto país, mas é uma questão que se encontra no mundo todo. Alguns países trabalharam mais a questão da educação, e a educação não apenas como eu sei o que é uma faixa de pedestre, ou sei o que é um semáforo, ou sei mover um veículo. É uma relação pessoal, é uma interdependência, na verdade, né, entre pessoas mais fortes que estão dentro de um veículo e pessoas, entre aspas, mais fracas que estão fora dele. Nós temos que ajustar isso. Você mencionou a questão da educação, não é? E nós sabemos que você sempre se dedicou a isso, criando em São Paulo uma forma, né, de trabalhar a política pública pela via da educação. Então, a gente queria que você contasse um pouco como é que surgiu essa ideia e como é que ela se materializou, né, quais foram os percalços e como é que se avalia hoje, né, depois desses anos todos, o efeito dessa ação e dessa política, né, de formação. Bem, no governo Erundina, nós lançamos alguns projetos, uma faixa etária que ia de 7 a 10 anos, que na verdade era um circo montado numa escola, e através de atores e das próprias crianças sempre interagindo, exatamente tentar construir a importância dos espaços e a importância dos valores. O que é uma calçada, o que é uma faixa de pedestre, o que é um semáforo, como é que a criança tem que se comportar na rua. Os pais às vezes acham que as crianças aprendem isso na escola. Lamentavelmente não aprendem, né? Eles acham que é intuitivo a criança saber atravessar uma rua. Jamais. Se ela não for ensinada, ela vai aprender da pior forma. E por aí vai. E foi um projeto lançado nessa faixa, dos 7 aos 10, e um outro lançado de 11 a 14, sempre procurando buscar estímulos para criar valores. Isso o Brasil tem trabalhado. Eu não fui pioneiro e espero não ter sido o último, mas tem se trabalhado muito e tem buscado ampliar esse espaço. Mas, de qualquer forma, se pegarmos hoje no Brasil, apenas 800 municípios estão efetivamente administrando o trânsito das suas cidades. Eu creio que nem a metade disso está procurando trabalhar a questão nesse nível, e os órgãos estaduais, esses então, muito menos ainda, acho que o número talvez se conte nos dedos de uma única mão, aqueles que estão preocupados em cuidar. No caso dos órgãos estaduais, mais ainda, porque ele vai habilitar alguém. Então, aquela menina que está na faixa de 16, 17, 18 anos, já com todo o potencial para dirigir, até com capacidade plena para assimilar aquilo que foi ensinado, pena que é ensinado tão pouco, apenas como é que ele movimenta a máquina, mas são poucos os organismos públicos hoje no Brasil que estão preocupados com isso. E Ailton, nós vivemos numa sociedade, como você colocou, que tenta fortalecer, não é, o transporte individual e até o empoderamento, né, que tem o motorista quando está dentro do seu carro, e quanto maior os carros, né, maior parece que esse empoderamento vai assumindo. E nesse sentido, como é que você vê o futuro de políticas que fortaleçam o transporte coletivo ou a possibilidade da utilização desse transporte, principalmente num grande centro como São Paulo ou em outros grandes centros brasileiros? A questão do transporte público é interessante, porque pegar São Paulo você pode pegar qualquer cidade. São Paulo, em 1900, tinha mais ou menos 200 mil habitantes. 40 anos depois, apenas 40 anos depois, tinha 1.400.000. Em 1900 era uma estimativa, em 1940 foi a primeira pesquisa feita com metodologia do IBGE. Como é que São Paulo saiu de 1900 para 1940, de 200 mil habitantes para 1.400.000? Claro, veio um parque industrial fantástico, montado em cima do século XIX, em cima do café. Né? Quando chegou em 1950, São Paulo com 2,5 milhões de habitantes, é uma Belo Horizonte de hoje, com 50 mil automóveis, ou seja, quase nada. Mas o grosso, 95% das pessoas, utilizavam o bonde, o trem
e já a partir da década de 30, o ônibus. Com a explosão da indústria automobilística no Brasil, que foi uma opção política discutível, nós tivemos na década de 50, a cidade, em vez de ficar em cima de grandes jaios, em cima de transporte público, ela se espalhou de vez. Você pega as fotos de satélite da cidade ou da região metropolitana, é uma massa só. Você mal descobre onde estão os grandes eixos. Você descobre quando você tem o Rio, o Tietê, o Pinheiro, o São Mateus, você percebe alguma coisa, mas ela se espalhou. Consequência disso, nós tivemos os custos de deslocamento encarecidos enormemente. Mas São Paulo tem saída. São Paulo tem saída, São Paulo até sabe como é que faz. Só espero que haja, como está havendo agora, e que haja continuidade de projetos de grande capacidade de transporte público. É a expansão do metrô, é a recuperação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que pouca gente conhece, apesar de ela transportar 1,5 milhão de pessoas na região metropolitana, e você vê 22 municípios. Apesar disso, as pessoas realmente lembram que existe uma empresa que se compara ao metrô. O metrô transporta 3 milhões, com apenas 60 quilômetros. A CPTM transporta 1,5 milhão, com uma rede de 260 quilômetros hoje. Então, uma coisa importante, finalmente a cidade entendeu, depois de ter chegado com 11 milhões de habitantes, que nós temos que pelo menos tentar planejar o futuro. Já que nós deixamos o passado acontecer de qualquer jeito, e quando a gente deixa acontecer de qualquer jeito, paga-se o preço mais caro do mundo, agora nós estamos discutindo o plano diretor desde o governo da Marta, agora está em processo de revisão, e a ideia é da prefeitura investir no metrô e na CPTM. Tem um dado interessante, Marlene, que as pessoas andam de carro, e a primeira conta que ela faz é o seguinte: gastei esse mês, sei lá, R$200, R$300 de gasolina. E ela acha que isso é tudo que ela gastou para se locomover. Isso é falso. Alguns institutos já calcularam isso. Na cidade de São Paulo, na média nacional, o carro 1.0 gasta 40 centavos por quilômetro. Não é só no combustível, é na manutenção do veículo, é no estacionamento que ele paga, é no seguro que ele paga. Em 4 ou 5 trocos, isso custa 40 centavos por quilômetro. Então, você pega um carro que roda aí na faixa de 10 mil quilômetros, faça a conta e veja quanto custou. Custou uma barbaridade. Ailton, muito obrigada. Foi um grande prazer falar com você e eu acredito que nós tenhamos muito a refletir ainda e aprender e a construir com relação a essa temática do trânsito e da circulação humana. É isso, Diversidade fica por aqui. Nos vemos em nosso próximo programa. Até lá!